Boa noite, irmão. Nós vamos dar início, então, ao nosso curso, né? Que fala sobre relacionamento com base na Bíblia, né? Hoje nós vamos estar trabalhando um pouquinho o livro dos Efésios, né? Capítulo 5. E antes de iniciarmos, vamos orar, pedindo a direção do Senhor para aquilo que vamos falar nessa noite. Deus amado e bendito, na Tua presença, Senhor, nos colocamos nessa hora, primeiramente agradecidos, ó Pai, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui, o Senhor tem nos dado alegria, paz, o Senhor tem nos dado segurança, e nós Te louvamos, ó Pai, por todo o Teu cuidado conosco. Queremos Te pedir nessa hora, Pai, que vamos ler a Tua palavra e buscar nela, Senhor, alimento para a nossa alma, bênção para a nossa família, bênção para o nosso relacionamento. Pedimos, ó Pai, a Tua direção, que o Teu Espírito Santo ilumine, Senhor, o nosso coração e nos dê entendimento da Tua palavra. Rogamos a Tua bênção, em nome e por amor de Jesus. Amém. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 22 ao 33. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5, do verso 22 ao 33. Diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo, eis porque deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Amém. Que Deus abençoe com a sua palavra lida. Irmãos, aí esse texto, para a gente poder falar sobre relacionamento, é preciso também entender ele um pouquinho antes de entrarmos no assunto que é família e relacionamento, né? Se você está com a sua Bíblia aberta ainda, Paulo estava escrevendo, né, lá no capítulo 5, sobre a importância, né, dos servos do Senhor, da igreja do Senhor, terem cuidado um com o outro na igreja, né? A ponto de Paulo, no verso 21, que nós acabamos de ler, ele diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, né? Então ele vai fazer, vai trazer uma relação, né, principalmente com relação à sujeição, né? Porque na verdade ele está falando para a igreja, uma igreja que estava meia dividida, uma igreja que
não se relacionava muito bem, né, uns com os outros, e, portanto, para que essa igreja melhorasse o relacionamento, ela precisava ter o temor do Senhor, sujeitar-se um ao outro no temor do Senhor, principalmente com relação à liderança, né, com relação à liderança dentro da igreja. E ele falava exatamente sobre isso, né, sobre essa sujeição dos irmãos, mas que essa sujeição fosse debaixo do temor do Senhor, que debaixo do temor de Deus daria tudo certo em relação à igreja, né? E aí ele vai dar vários exemplos depois disso, do verso 21, vários exemplos de sujeição. E aí ele vai usar o relacionamento entre marido e mulher, pais e filhos. Paulo vai usar vários exemplos de sujeição, de falar de sujeição entre os irmãos para a igreja, mas ele vai fazer isso dentro da família, no seio da família, né? E aí eu queria tratar com vocês, né, buscar algumas bases com relação àquilo que Paulo está falando para a igreja, mas que apontam para a família. Ou seja, o exemplo dele maior, que ele vai usar para que a igreja possa caminhar bem, que ele vai apresentar as bases do relacionamento familiar para que a igreja entenda o que é sujeição. Então eu queria dar início, né, lembrando, né, que Paulo vai usar assim, por isso, ele vai lembrar lá do Gênesis, né, por isso deixa o homem, pai e mãe, e une a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então ele vai falar, ele vai lembrar, né, ele vai trazer à tona, né, Adão e Eva, a criação, mas ele vai usar, né, essa perspectiva da criação, porque essa é a primeira família constituída por Deus. Esse é o primeiro relacionamento constituído pelo próprio Deus. Por quê, né, que ele vai fazer isso? Primeiro, porque a gente vai entender que Deus é um ser relacional, né? É um Deus trino. Se é um Deus trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão em um conselho, né? Em um conselho onde eles se relacionam. Nesse conselho não há maior nem menor, há, segundo a igreja, né, os estudos da igreja, desde lá de Constantino, né, você vai ver que os estudos que floresceram pela igreja vai dizer que o pai é igual ao filho, semelhante ao filho, nada maior nem menor, o Espírito Santo também. Isso o concílio de Nicéia, o concílio de Constantinopla vai declarar para que a igreja entenda que o Deus Trino é um Deus que se relaciona de maneira igualitária, né, completa, e que se unem e que se relacionam de uma maneira plena. E talvez, né, a gente, talvez não, né, a humanidade mudou, transformou, né, aquilo que a palavra de Deus trazia como o maior exemplo de relacionamento, que é a Trindade. Deus cria homem e mulher, né, e quando vai dizer assim, olha, aquela que foi criada por Deus e dada a Adão, né, para lhe ser auxiliadora idônea. E o texto lá quer dizer que ela olha nos olhos do homem. O homem olha para a mulher no mesmo patamar, no mesmo nível. Então, quando fala da idoneidade, fala dessa questão, né, de que os dois foram criados por Deus de maneira igual. Não foi um maior nem menor, não foi um para obedecer o outro, não, foi de maneira igual, olhando nos olhos. E isso vai trazer esse entendimento, né, que
Deus nunca criou o homem para ser maior do que a mulher, e nem criou a mulher para que ela seja menor do que o homem. Nunca foi isso que Deus fez. Pelo contrário, criou homem e mulher. Criou homem e mulher, e os dois se tornam uma só carne, e ela lhe é auxiliadora idônea, ou seja, olha nos olhos do homem. Auxiliadora idônea quer trazer esse significado, né? Então, quando Paulo escreve à igreja, ele vai escrever para a igreja e usar o símbolo, né, lá de trás, lá de Adão. Ele vai trazer esse símbolo de Adão. Por quê? Porque é Deus que cria, né? É Deus que formata, né? Dá forma à família. É Deus que dá forma ao relacionamento entre marido e mulher. É Deus que traz a forma, né, para que os dois possam viver em harmonia, né, em harmonia. E aí eu queria tratar nessa noite, né, sobre essa palavrinha aí que Paulo traz, da questão da submissão e da questão do amor, né? Primeiro, a mulher é submissa ao marido, e a outra questão é o marido tem que amar a mulher, né? Porque isso é o que o texto dos Efésios quer trazer, né? Essas duas relações, porque ele está falando, né? O texto em si está falando do relacionamento entre Cristo e a sua igreja. E esse relacionamento de Cristo e a sua igreja, ele é exemplificado no relacionamento entre marido e mulher. E aí eu queria perguntar para vocês, eu não sei se vocês vão me responder, né? Assim, efetivamente, o que vocês entendem, né, de submissão? Submissão. Alguém pode me responder? Se você me responder, eu vou repetir aqui para sair lá no áudio lá. O que é uma mulher ser submissa ao marido? Respeito. Patrícia disse que é respeito. Alguém mais? O que é submissão? Oi? Oi? Sujeito às ordens. Então, né? O entendimento do seu papel no lar, né? Bom, então, há uma palavra, né, nas Escrituras Sagradas, né, que alerta, né, para que a igreja, ou para que as pessoas, né, que servem a Cristo, elas não sejam obedientes incondicionalmente, né? A Bíblia nunca diz que você tem que obedecer de maneira incondicional, né? Lembra lá de Pedro? Pedro, quando estava foi chamado, né, pelos 70, os mestres de Israel, ele curou um paralítico, né? Foi preso e foi levado ao Sinédrio. Quando chega lá no Sinédrio, Pedro, né, ele é instado, né, a deixar de falar de Jesus. Ele é instado a deixar de falar de Jesus. Não, você não tem que pregar mais, Jesus já morreu, você não pode pregar mais. E ele é instado a isto, né, que ele se calasse. E aí Pedro responde o seguinte: é preferível obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, apesar do Sinédrio ser uma autoridade legítima, apesar do Sinédrio ser uma autoridade, né,
acima, né, ou seja, que legislava sobre aquela sociedade, aquelas pessoas, Pedro vai contra aquelas autoridades e diz o seguinte: olha, se vocês quiserem, vocês façam o que vocês quiserem, mas nós preferimos obedecer a Deus do que aos homens. Julgue se é justo, né, obedecer a Deus ou a vocês. Nós preferimos obedecer a Deus. Portanto, nós não vamos nos calar. Então, essa determinação do apóstolo, né, vai indicar que a obediência plena somente a Deus. Vai indicar isso, né? Que a nossa obediência, a obediência de quem se sujeita a essa obediência, ela só é plena, só chega ao seu auge se for uma obediência a Deus, porque aí não tem como andar em desobediência a Deus. É preciso ser íntegro e obedecer a Deus. Então, quando a gente fala de submissão, né, vamos abrir a nossa Bíblia lá em Coríntios. Coríntios 10, 1 Coríntios, capítulo 10. Lá no verso 23, fala assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes, por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser: isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois, por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus, né? Então, o apóstolo, ele chama a atenção, né, porque a nossa ação, as nossas ações, né, elas precisam glorificar a Deus, né? Eu sou livre, eu estou liberto, né? Se alguém entende, né, que aquele alimento é impuro, que faz mal, que não sei o que aquilo é do diabo, aquela pessoa entende isso e você sabe que todas as coisas foram criadas por Deus. Há uma consciência sua clara de que tudo vem da mão de Deus. Você está livre para qualquer coisa. Todas as coisas. Você está livre. Mas a orientação da palavra de Deus é: olha, você está livre até certo ponto, porque
você precisa ter cuidado com o seu irmão. Ter cuidado com aquele que não tem a mesma consciência que você tem. Você tem uma consciência muito clara de quem você é, do que Cristo fez na sua vida, do que você vai receber das mãos de Jesus, e, portanto, você está livre da condenação do maligno, livre do peso do pecado, e agora você pode caminhar livremente, mas essa liberdade que você tem, ela não pode de maneira nenhuma, causar transtorno, né, na vida de quem não entende a sua liberdade. Você não vai ser julgado porque comeu ou bebeu, porque você está livre. Mas você tem que ter cuidado com alguém que está do seu lado, que não tem essa mesma consciência. E aí a palavra diz assim, todas as coisas são lícitas, mas nem tudo me convém. E tudo que você fizer, você precisa fazer para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Tudo que você realizar, precisa realizar para a glória de Deus. A glória de Deus, ela sobressai a sua vida, a sua liberdade, a sua consciência. Então, primeiro, submissão não é obediência plena, né? Quando a palavra de Deus está falando de alguém, né, uma mulher ser submissa ao marido, não é que ela deva obedecer ao marido, né, de maneira plena, né, completa. Não é isso. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Pelo contrário, a Bíblia está dizendo, né, que, por exemplo, dá um exemplo, né, o marido quer fazer coisas que a palavra de Deus condena, e você teme a Deus, anda no caminho do Senhor, e o seu marido quer que você faça algo, alguma coisa que a palavra de Deus condena. Então, você não pode obedecer ao marido só porque ele é marido e porque você precisa obedecer à palavra de Deus, mas você tem que entender que a palavra de Deus é maior, né, do que a autoridade do seu marido naquele momento. Então, não é uma obediência plena. Não é uma obediência plena. Mas é obediência, né? Mas é obediência. E aí a gente vai falar sobre a questão dessa obediência, né, desse respeito que alguém falou, né? Alguém falou de respeito. Quando a gente obedece, a gente está sendo inferior àquela outra pessoa que deu a ordem? Não, né? Com certeza não, né? Com certeza não. A caminhada, ela exige, né? Ela exige regras, ela exige regulamentos, né? Então, uma estrada, você precisa percorrer, você precisa entender que ela vai numa direção, que ela tem um fim, né? Que ela tem um fim. Então, quando a mulher casa, né? O casamento entre marido e mulher, quando há um casamento, né, a submissão da palavra de Deus, ela vai trazer, abre aí sua Bíblia, lá em Tito, né, capítulo 2, versos 3 e 5, diz assim: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho,
sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, e serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então eu queria traçar duas coisas aqui que eu acho assim fundamental para a gente entender submissão, né? A submissão que a palavra de Deus ela traz por alguns motivos, né? E o primeiro motivo é aquele que a gente já falou, a glória de Deus, né? Quando você entra num relacionamento, né? O relacionamento de casamento, e esse relacionamento, ele é estruturado, ele tem uma estrutura, ele tem um caminho, foi criado por Deus esse relacionamento. Deus é que forma a família, Ele é que fundamenta o relacionamento. E quando há o relacionamento entre marido e mulher, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a família criada glorifica a Deus. Né? Quando Deus fez a mulher, e Adão estava lá sozinho e disse que não era muito bom que ele ficasse sozinho, né? Não foi Adão que pediu uma mulher, foi Deus que viu, né? Assim, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, eu vou colocar do lado dele alguém para que possa caminhar junto com ele. E viu Deus que era muito bom. Ou seja, quando Deus forma a família, quando Ele constitui a família, Deus, Ele entende que aquilo que Ele havia feito era excelente, era muito bom. Se a criação era boa, se criar as estrelas, criar o cosmos, criar o universo era bom, quando Deus criou marido e mulher e juntou os dois, esse relacionamento era excelente para Deus. Era muito melhor do que o próprio cosmos. O relacionamento entre marido e mulher, né, o casamento para Deus, é algo assim, extremamente maravilhoso. É o que Deus entende. Deus entende que aquilo que Ele fez, juntando um homem e uma mulher, era extremamente belo, extremamente maravilhoso quando Ele junta o casal. Por isso, a primeira coisa importante é que, quando a gente vai falar de submissão, né, do relacionamento entre marido e mulher, a primeira coisa importante é que, nesse relacionamento, se exige essa submissão, é para a glória de Deus. Aquilo que acontece entre homem e mulher, entre formada a família, essa família ela precisa glorificar a Deus, ela é para a glória de Deus. Por isso há uma tentativa de destruir a família. Sempre houve a tentativa de destruir a família. Porque é uma tentativa de colocar Deus de lado. Sempre é uma tentativa de colocar Deus de lado. Por isso, a primeira coisa importante é que a constituição da família é para a glória de Deus. A segunda coisa importante, né, quando Tito escreve quando a carta a Tito é escrita, você vai perceber, né, para que a palavra de Deus não seja difamada, Ou seja, o comportamento, o relacionamento entre marido e mulher não pode, de maneira nenhuma, difamar a Deus. Então, a palavra de Deus, ela precisa a gente precisa cuidar, né, para que a palavra de Deus seja honrada na nossa vida familiar.
no nosso lar, na nossa casa. Então, quando a mulher ela se sujeita ao marido, né? Ela está se sujeitando ao marido não por causa do marido, mas por causa de Deus. Ela não está se sujeitando ao marido, né, porque houve um relacionamento, um casamento. Não, ela está ali no casamento para honrar a Deus através da sua vida. Isso você vai ver claramente em todas as outras situações, quando Paulo está falando para servos, por exemplo, né? Que eles façam aquilo que os caras eram escravos. E o natural daquele cara que era escravo, que era servo, era se rebelar contra aquela situação em que ele vivia. E Paulo vai dizer assim, não, vocês têm que fazer o seu melhor, como se estivesse fazendo para o Senhor, para o Senhor. Então o trabalho, o realizar daquele que está sujeito a um Senhor, Paulo dizia que aquele trabalho a ser realizado deveria honrar o nome do Senhor, deveria honrar o Senhor, para que aquela pessoa se submetesse a outra, não por causa da outra, mas para que o nome de Deus fosse honrado naquela relação, naquele relacionamento entre servo e Senhor. Então, é importante para nós lembrarmos, né, que submissão não é uma questão de ser inferior, não é inferioridade. Submissão é uma questão de você estar zelando, né, zelando pela palavra de Deus que você carrega como cristão. Irmãos, a gente está falando sobre casamento cristão, tá bom? Casamento de acordo com a Bíblia, né? Porque você não vai entender isso em outros relacionamentos que não for o relacionamento cristão. Então, é importante para nós lembrarmos, né, que Paulo está falando dessa submissão, primeiro por causa de Cristo, né? Cristo tem que ser glorificado. E aí é importante que a igreja, né, glorifique o nome do Senhor. E é importante no relacionamento familiar que os relacionamentos cristãos sejam relacionamentos que honrem a Cristo, que glorifiquem a Deus. Nosso relacionamento, a nossa família precisa glorificar a Deus. E a outra questão é a questão que não há inferioridade, pelo contrário, quando você está num relacionamento e quando Paulo fala assim, Cristo é o cabeça, né? Lembra que Paulo fala, Cristo é o cabeça e a igreja o corpo, né? Tem alguma diferença? Há algum separado, alguma coisa da outra? Está ligado, né? A cabeça e o corpo estão ligados, eles são um só, Então, a importância, né, que o relacionamento entre marido e mulher, né, seja esse relacionamento baseado na pessoa de Jesus, né? Isso vai marcar, né, essa questão. Há uma outra coisa que eu queria falar sobre isso, né? Porque o que acontece conosco, né, no relacionamento em casa e também no nosso relacionamento com Cristo, né, são coisas assim muito parecidas, né, muito parecidas. Primeiro, né, o que acontece com a igreja? Ora, a igreja, ela às vezes precisa de correção, né? Algum momento, né, a palavra de Deus vem e puxa a nossa orelha, né? A igreja vai para um lado e a palavra vem e puxa para cá. Por que a igreja vai para lados distantes, né? Às vezes se afasta daquilo que era o caminho. Ora, irmãos, o que afasta a igreja do caminho é o seu pecado, né? É o pecado que afasta a igreja do caminho. Quando a igreja começa a
em vez de ser santa, começa a ficar manchada, né? Fica manchada. Em vez de estar vestida toda de branco, começa a respingar o que é o pecado, né? Começa a respingar e a igreja acaba precisando ser santificada. A igreja precisa ser reavivada. A igreja precisa ser restaurada, muitas das vezes, né? O que nos afasta também, né, muitas das vezes, do bom relacionamento entre marido e mulher, é também a nossa compreensão de liberdade, né? A nossa liberdade, ela é pautada em regras. Se ela não for pautada em regras, ela se torna libertinagem. Você não tem regras, você vai fazer o que você quiser. E isso, né, igual ao comunismo, vai dar ruim. Vai dar ruim, né? Porque você vai fazer o que você quer e o outro, você não vai importar com o outro. Então é importante que, de alguma forma, nós tenhamos algum tipo de regra, mesmo sendo livres. E a nossa regra, né, a regra no casamento, né, ela precisa ser pautada, né, na graça, né? É o que a igreja faz. Quando peca, ela está confiando na graça, para que Deus restaure ela. Porque se depender da ira de Deus, né, se Deus não dá graça, Deus vem e destrói a igreja. Então, a igreja depende da graça, depende do perdão. A igreja depende do perdão divino, né? Se a igreja sai do caminho, se Deus exercer o seu poder e a sua autoridade sobre a igreja, Ele vai mandar fogo e destruir a igreja. Mas aí a igreja recebe graça, recebe perdão, imerecido. A igreja errou, a igreja saiu do caminho, mas recebe perdão. Esses dias a Rosana falou um negócio para mim, vou falar de você, não tem jeito. Rosana falou assim, se for comigo, não tem segunda chance, não. Se fizer comigo, filho, não tem segunda chance. Aí eu fiquei quietinho, né, porque quando mulher está nervosa e fala assim, né, a gente nem replica, porque se você replicar, aí vai dar ruim, né? Então deixa, aí as coisas acalmam, fica mais tranquilo, né, depois. Mas ela estava falando, né, de uma questão fundamental, né, na vida a dois, que é a fidelidade, uma questão fundamental. A igreja é infiel. A gente tem um Cristo fiel, mas a igreja, ela é infiel. Né? Quando você lê o livro de Oséias, o profeta é orientado a casar com uma prostituta, né? E os filhos da prostituta não meu povo, vocês não são meu povo. Né? Deus está revoltado com a sua igreja, com o seu povo. Deus está revoltado com a atitude que o povo dele está enfrentando e usa o profeta como espelho da sua revolta com relação ao povo dele, que saiu da presença do Senhor, que foi adorar outros deuses e que não se manteve firme, né, no caminho. Mas mesmo assim, né, uma igreja infiel, e Jesus vem e morre por ela, para que ela seja restabelecida, né? Para que a igreja seja restabelecida. Queridos, eu não estou falando de fidelidade,
mas o casamento tem que ter perdão. Tem que ter perdão. Né? Porque muitas das vezes, né, as regras, elas existem e elas estão lá, né? Quando você entra em aliança no casamento, você estabelece várias questões claras, né, que são estabelecidas no casamento, e muitas das vezes, né, a infidelidade não é a infidelidade do ato, mas é a infidelidade dos olhos, é a infidelidade do pensamento. Não é a infidelidade do ato, mas às vezes é a infidelidade, né? Às vezes o casamento está tão difícil, né? Que marido e mulher estão se relacionando de maneira sexual e um está com a cabeça em outro lugar e em outro lugar. Não está naquele lugar ali. O que é isso, se não é infidelidade? Né? Se você não está se dando diretamente para o outro. O que é isso, se não infidelidade? Então, não é só essa questão, mas tem que haver perdão, né? Tem que haver perdão no casamento. O casamento tem que ter perdão. Tem que ter perdão. Porque se não houver perdão, o casamento não vai adiante. Não vai. Por isso, é importante que a gente entenda, né, que quando Cristo está presente no nosso relacionamento, na nossa casa, nasce esse sentimento, né, de poder caminhar mais uma milha, né? A mulher, quando é uma mulher submissa, ela tem o mesmo sentimento, né, que Cristo teve. Então ela consegue caminhar um pouco mais. Ela sabe que é para a glória de Deus, ela sabe que é porque Deus está presente na vida dela, e sabe que as ações divinas podem ser replicadas, né? Lá Paulo escrevendo, vai dizer assim, a mulher cristã edifica o marido e os filhos são santos, né? Alguém que não é cristão é edificado pela mulher que é cristã, e os filhos são separados para Deus. Da mesma forma, o marido cristão abençoa a mulher e os filhos são do Senhor. Então, é importante, né, que haja o desfrutar, né, das marcas de Cristo através do relacionamento. Mas eu queria falar do marido agora. Falei da mulher, quero falar do marido. Paulo escrevendo aqui, né, aos Efésios, vai dizer que, verso 25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aí eu queria perguntar, perguntei sobre a submissão, eu queria perguntar sobre o amor, né? O amor. O que é, né? O que é amar? O que é essa palavra aqui que o apóstolo Paulo está trazendo para exemplificar a sujeição, né, dos irmãos na igreja, mas ele está trazendo esse relacionamento de marido e mulher. Ele fala assim, assim também, da mesma maneira, da mesma forma, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, purificasse, assim também os maridos devem amar sua mulher. O que é esse amor aqui que Paulo está falando? Alguém pode dizer que é o amor? Talvez as características desse amor, né? Porque a gente fala o que é amor, mas as características desse amor aqui que Paulo está trazendo aqui, o que traz essas características? Quais são?
esse amor, vou fazer umas perguntas, né? O marido é sempre mais difícil, né? Sempre mais complicado, né? Esse amor, comparado ao amor de Cristo, ele é sacrificial? Ele é? É sim, né? Porque o amor de Cristo é sacrificial. Se ele está comparando o amor do marido para a mulher, com a mulher, o amor que Paulo apresenta para a relação familiar, para a relação na família, é um amor sacrificial. O que é um amor sacrificial? O que é um amor sacrificial, Sérgio? Eu sei que eu saio de manhã para trabalhar, trabalho o dia todo, chego em casa, tenho a pequena, é um sacrifício danado, um sacrifício cansado, para tudo e cada um com um pouco melhor para a nossa esposa e para a nossa família. Então você está morrendo por elas. Exatamente isso. A gente morre pela nossa família, morre pela nossa esposa. Uma vez a gente peguei um ônibus, né? E aí o ônibus deixou a gente no ponto e o ônibus, o motorista abriu a porta, né? E a gente desceu e depois fechou a porta e prendeu, não sei se foi o Williane ou o Bruno, não sei. Foi o Williane, né? O Williane ficou preso na porta e o ônibus estava saindo, né? Rapaz, Rosana virou um leão. Saiu, né? Saiu gritando, espraguejando, né? E porque o cuidado com a Williane era assim, extremado, né? Extremado. Cuidado que chegava às margens da violência, se fosse possível, né? Se pudesse pegar a cara do motorista e bater assim, batia, né? É importante, né? É importante a gente compreender, porque é um amor que não vê limite, né? Você vive e você morre por aquela pessoa. Jesus viveu e morreu por nós. Ele viveu e morreu por nós. E o relacionamento entre marido e mulher é convocado, né, nas Escrituras Sagradas para que os maridos, né, os homens casados, entendam que o relacionamento com a esposa é de vida e morte. Você vive e morre por elas. É isso que a palavra de Deus está chamando, a esse entendimento, né? Você viver e morrer é um amor sacrificial, né? Jesus, ele viveu e morreu por nós, pela sua igreja. Ele viveu por causa da igreja, ele morreu por causa da igreja, né? Ele se entregou por causa da igreja. Então, esse é o amor, né? Isso não é maior do que obediência? Isso não é maior do que sujeição? Não, não é maior. Porque, da mesma forma, o marido, né, ele precisa amar, e amar de tal forma para santificar a esposa. E, queridos, vocês são responsáveis, marido, escute essa, né? Você é responsável pela vida espiritual da sua esposa. Você é responsável pela vida espiritual da sua esposa. Você tem o papel de não só se sacrificar por ela, mas você tem o papel de a santificar, como Cristo santifica a igreja.
ele morre pela igreja para apresentar ela, igreja santa. Ela é apresentada por Cristo, uma igreja santa. E assim é o marido. O marido tem responsabilidade espiritual na vida da sua esposa. Então, quem tem que acordar cedo, né? Levar para a escola dominical, não é a mulher, é o marido. Né, Edson? Quem tem que acordar primeiro, né? Levar a família, é o marido, não é a mulher. As coisas estão meio invertidas, né? Mas a responsabilidade, segundo a Bíblia, é do esposo. É do esposo. Precisa abençoar espiritualmente a sua casa, principalmente a vida da sua esposa. Ele precisa ser o cabeça da casa, abençoando a vida da sua família. Então, é uma responsabilidade, irmãos, assim, ó, grandiosa. Eu acho que a responsabilidade do marido é muito maior do que a da mulher. Eu entendo, assim, a importância do marido entender que ele é aquele que espiritualmente guia o seu lar, que guia a sua casa. Esse é o papel do marido, segundo as Escrituras. É importante porque ele é comparado a Cristo. Ele é comparado a Cristo, que ama, vive e morre pela sua igreja, e não somente vive e morre, apresenta ela, igreja santa. Apresenta a igreja como se ela estivesse pura, né? Ele limpa o pecado da igreja. Ele apaga o pecado da igreja. Então ele tem responsabilidade espiritual sobre a sua igreja, né? E assim o marido tem responsabilidade em casa sobre a sua mulher. Há uma outra coisa, né, que esse texto fala. Ele diz assim: porém santa e sem defeito, né? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém apresentar a igreja santa e sem defeito. Sem defeito. E aí é outra coisa que a Bíblia chama a atenção, né? Porque é sem defeito, né? Como é que você apresenta, né? Como é que você cuida da sua casa, santificando a sua casa e apresentando a sua esposa santa e sem defeito? Que história é essa, né? Sem defeito? Que história é essa? Abre aí a sua Bíblia. Deixa eu ver aqui. É aqui mesmo em Efésios, verso 29. Diz assim: porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne, né? Por que os dois se tornam uma só carne? Né? Porque quando deixa o pai e mãe, quando a palavra de Deus vai dizer para deixar pai e mãe, eu costumo dizer com o pessoal que vai casar, eu costumo dizer isso para eles, né? Irmãos, olha, vocês vêm de dois lugares diferentes, né? Dois lugares diferentes. Você mora nessa casa, você mora nessa.
e vocês agora estão se unindo, né? Então, vocês estão trazendo aquilo que vocês aprenderam aqui e aquilo que você aprendeu aqui. E vocês estão trazendo tudo para cá, para esse lugar. Certamente, todo mundo vai carregar alguma mala, né? Alguma mala vai carregar. Vai trazer alguma coisa vai trazer, não tem jeito, né? Ninguém entra no relacionamento 0 a 0, vai trazer alguma coisa. E o que eu digo? Eu digo a eles, olha, vocês precisam sonhar juntos agora. Não adianta você vir sonhando algo e ela sonhando outro algo. Vocês precisam sintonizar os sonhos e sonhar juntos. Sonhar juntos. Sonhar a mesma coisa. Porque se você sonhava isso, ela sonhava aquilo, agora vocês precisam apagar esses sonhos e sonhar juntos nesse instante. Eu costumo dizer isso, por quê? Porque se não sonhar junto, se não tiver o mesmo propósito, o mesmo objetivo, se não tiver um caminho só, vai separar. Vai separar. E por isso a importância, né, de deixar para trás, né, aprender a deixar para trás, aprender a se desvencilhar daquilo que ficou lá atrás. Então, muitos casais, eles não casam, né? Eles continuam na mesma casa dos pais. Eles não casam. Eles só casaram do papel ou diante do pastor, diante da igreja. Porque eles não deixaram a família, não deixaram lá. Eles continuam sonhando aquilo que sonhavam lá. E agora eles não sonham juntos, eles não têm um propósito, um objetivo só. Eles têm 2 sonhos, 2 propósitos, 2 objetivos, e não mudaram, eles não estão sonhando juntos. Eles não estão sonhando juntos. Então, quando une, né, o homem e a sua mulher, os 2 se tornam uma só carne, é porque se houver separação, vai carregar um pedaço do outro. Não dá para separar, porque se separar, eles vão carregar o pedaço do outro. Os 2 se tornam indivisíveis. A Trindade é assim. A Trindade é indivisível. Não se separam, né? Onde Cristo está, o Espírito dele está, o seu Pai está. Eles não se separam, eles estão juntos. Eles são distintos, são distintos. Cada um tem um propósito, uma função, mas eles não se separam, porque um tem o sonho do outro. Jesus vai dizer assim, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. E aí quando ele fala do Espírito, meu Espírito vai guiar vocês, de acordo com a minha palavra. Ele vai fazer lembrar as minhas palavras. O Espírito trabalha para o Filho trabalha para o Pai. Eles estão no mesmo caminho, na mesma direção, no mesmo propósito. Há um objetivo só, há um propósito só. Então, quando tem defeito, né? Quando tem defeito, é porque os sonhos não são iguais, né? Os sonhos são diferentes. Então, não adianta só purificar, precisa sonhar junto. Santa e sem defeito. Santa e sem defeito. A igreja foi santificada e ela não cumpre mais a vontade dela, ela cumpre a vontade de Cristo. Ela se apresenta como esposa de Cristo, né? Então ela não tem mais defeito. Ela foi completamente restaurada.
Então, irmãos, a palavra, né, é que o marido ele é responsável pela vida emocional, física e espiritual. O marido ele tem que cuidar da esposa como um todo. Ele não tem que cuidar só da vida espiritual dela. Tem que cuidar da vida física, da vida emocional. O marido tem que aprender a cuidar da sua esposa de forma completa. De forma completa. Esse é o papel do marido, esse é o papel de Cristo com relação à sua igreja. Ele abençoa a sua igreja espiritualmente, ele abençoa a sua igreja fisicamente, ele cura emocionalmente a sua igreja. É assim que Cristo trata a sua igreja. Ela não sente falta de pão, ela não sente falta de carinho, ela não sente falta do seu amor. Então, o marido tem que aprender a cuidar da esposa. A parte mais difícil é sua, filho. A parte mais difícil é sua. Você tem que cuidar da sua esposa. Você tem que cuidar da sua casa. Você tem que cuidar da sua família, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Não adianta trabalhar o dia todo, Sérgio, levar o pão para casa e não dar à sua esposa, aos seus filhos, aquilo que eles anseiam dentro do coração. Então tem que cuidar do coração, tem que cuidar fisicamente. Não adianta cuidar de um lado e esquecer do outro. Tem que cuidar de forma completa, de forma completa. É difícil? Claro que é. Claro que é difícil, né? Mas por isso, lembra lá de João, capítulo, Evangelho de Jesus, né? Segundo o evangelista João. Capítulo 2. Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou ao servente: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 betretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Esse milagre de Jesus, ele tem um significado, né, não só do poder de Cristo, né, de transformação, de mudança, né, mas ele também é significativo porque ele é realizado, né, num casamento. E aí, né, no casamento, porque o vinho normalmente representa lá, né, lá no tempo de Jesus, representa alegria. Alegria. Normalmente, né, quando, por exemplo, a Santa Ceia, né, quando há distribuição do vinho, representa a aliança que Deus faz com o homem, lhe dando vida eterna. Então, a vida eterna é motivo de alegria, e por isso é representada pelo vinho, né?
E aqui Jesus, ele é chamado, né, nesse instante para realizar um milagre, porque chegou um momento na festa do casamento que algo ia acontecer e que seria terrível para aquela festa. Não teria mais alegria naquela festa. Não teria mais alegria. O vinho não estaria mais. E Jesus vem e oferece, né? Ele oferece alegria para a festa do casamento. Ele transforma a água em vinho. E aí a importância para os maridos, né, para as famílias cristãs, né, o que faz com que certas coisas possam acontecer, né, de maneira efetiva, né, no casamento, no relacionamento, é a presença de Jesus. Isso com certeza vai fazer toda a diferença, né, você chamar, né, você convidar Jesus para o seu relacionamento, porque você vai acabar imitando ele, né? Você vai acabar refletindo a presença dele naquele lugar. No início lá do meu casamento, coitada da Rosana, a Rosana fica, depois ela fica, por que você fica falando, né? Mas é que eu não tenho outro para falar, eu só tenho esse. No início do nosso casamento, né, a gente tinha a ideia de que os 7 primeiros anos, né, todo mundo falava isso, né, os 7 primeiros anos seriam anos difíceis, né, anos duros de casamento, anos difíceis. Nós passamos por momentos difíceis, mas eu acho que a gente passa ainda hoje. Não foi só no início. A gente ainda passa momentos difíceis, porque nós já nos amoldamos um ao outro, né? São 26, né? Não, 27, 28. São 28 anos de vida a dois, né? Então já nos amoldamos bastante um ao outro, né? Mas ainda não estamos completos, assim, né, completamente convertidos um ao outro, né? Algumas coisas ainda são complicadas, né? Porque há pensamentos, né, distoantes. Depois de 28 anos ainda há pensamentos distoantes, Mas a nossa confiança em Deus tem sido assim, sempre foi, mas agora tem sido melhor, né? A nossa confiança de que o Senhor está à frente, que Ele dirige, que Ele guia, né? Isso aumentou na nossa vida, isso aumentou na nossa caminhada, no nosso relacionamento. Então a gente já tem visto assim a boa mão de Deus no casamento, a boa mão de Deus no relacionamento. A gente já tem visto isso várias vezes, a boa mão do Senhor ali, Então, a gente já não tem tantas situações que um pensa de um jeito, outro pensa do outro, já não tem tantas. Porque a gente sabe que se tiver alguma coisa diferente, lá na frente o Senhor vai consertar, Ele vai reagrupar o nosso coração. Isso tem sido bênção, né, na nossa vida, a presença do Senhor. Né? Não é simplesmente... o nosso amor, ele no começo, né, era um amor jovial, né? Agora não, agora o nosso amor ele vai de respeito, ele vai compreendendo o que o outro precisa e o que eu posso dar para o outro. A gente tem se relacionado muito melhor do que no início do nosso casamento. E aí a gente está falando de todo tipo de relação, né? Não só de conversa, mas da relação sexual.
até agora é muito melhor do que no início, muito melhor, porque nós aprendemos um com o outro, nós aprendemos o que o outro precisa, o que o outro deseja, e isso é bom, porque isso tem a bênção do Senhor, né? Quando você se volta para alguém que caminha contigo e sabe que o Senhor está presente ali, abençoando aquela relação. Irmãos, a intimidade da igreja com Cristo, ela é maravilhosa. Ela traz bênção para a igreja. Quanto mais intimidade que a igreja tem com Cristo, mais bênção a igreja recebe. Quanto mais intimidade entre o marido e a mulher, mais feliz será a casa, mais feliz será o lar. Quando a gente não permite isso, né? Quando a gente permite que as desavenças atrapalhem, né? As coisas externas atrapalhem, aí fica difícil as bênçãos de Deus recair sobre a relação. Mas quando você busca, né, essa intimidade, você busca essa intimidade sob o cuidado de Deus, sob a bênção do Senhor, isso recai aí as bênçãos de Deus sobre a vida. Eu queria só lembrar, né, quando a Rosana falou aquilo, ela falou assim, poxa, a Rosana não vai precisar ter essa preocupação. Eu pensei comigo, né? Quando ela falou assim, olha, se acontecer comigo, não tem segunda chance. Aí eu falei assim, poxa, que beleza, ela não vai ter essa preocupação, poxa, porque eu sou dela. Não vai ter essa preocupação, não vai achar essa preocupação, porque eu sou dela. Eu aprendi assim, né? Eu aprendi assim. Não é por causa dela. Pior que não é por causa dela, é por causa de Cristo. Mas ela é amada, porque Cristo é amado. E quando você percebe isso, quando você percebe essas coisas, você afasta toda a insegurança. Toda a insegurança. Toda a insegurança vai embora. Porque você aprende que aquilo que está acontecendo ali é para a glória de Deus. É porque Deus permitiu. Então, é para que Ele seja honrado e glorificado. Irmãos, nós vamos ficar por aqui 1h20 já de estudo, né? Que Deus nos abençoe aí com essa palavra, que Ele dirige aí os nossos passos nessa caminhada. Eu queria falar na próxima vez sobre o relacionamento de filhos, tá bom? A gente vai caminhar na próxima vez sobre esse ponto maior que é o relacionamento pais e filhos, a importância desse relacionamento cristão, tá? E aí com base na palavra de Deus também, tá? Vamos encerrar? Vou pedir a um irmão que nos eleve a Deus em oração. Quem está perto aqui para vir para aqui para a foto, para a câmera e orar, Sérgio? Encerrando o nosso estudo. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai amado, santo, querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado por estar esclarecendo tudo que precisamos, Pai, para nós termos um relacionamento melhor em nosso lar, Pai. Que o Senhor continue falando, meu Deus, em nossos corações com essa palavra que foi dita aqui hoje, Pai, para que a gente venha ter o entendimento, Senhor, real e permanente da Tua palavra, Senhor, para que a gente possa, meu Deus, dar o melhor para a nossa família, Senhor. Então, muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Essa é a oração, Pai, dos Teus servos, em nome de Jesus, amém. Eu esqueci de perguntar, algum irmão tem alguma pergunta para fazer? Algum questionamento, alguma palavra? Se tiver, essa é a hora. Não? Então queremos agradecer a você que vai assistir o vídeo aí em casa. Não esqueça aí que o canal da igreja
está todo lá, passa os vídeos, não somente desse estudo, mas também tem um estudo de Apocalipse lá. Se você quiser compartilhar com outros irmãos, é só dar o nosso link aí para que outras pessoas possam assistir. Muito obrigado.